Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 4, parte 2. Com voz entrecortada pela emoção, passou a ler. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a sua gloriosa vida se manifeste igualmente em nós. Em seguida, a curto intervalo, anunciou: comunica-nos o amado orientador que a nossa hora de testemunho está próxima. Pede-nos calma, coragem, fidelidade e amor. Nenhum de nós será lançado ao abandono. Alguns terão a morte adiada, mas todos conheceremos o cálice do sacrifício. Após ligeira pausa, notificou que os visitantes cantavam um hino de graças em louvor ao Mestre Amantíssimo. O pregador permaneceu em longo silêncio, como se pudesse escutar a melodia inacessível à percepção dos companheiros. Torrentes de lágrimas corriam-lhe pela face envelhecida. Antes de encerrar a reunião memorável, Lucano convidou: meus irmãos, somos pequeno rebanho confiante no céu. Muitos de nossos confrades, que a fortuna protege, retiraram-se da cidade sob o pagamento de valiosas contribuições ao enviado de César. Acredito que raros daqueles que vivem na abastança estarão habilitados à vitória sobre a tormenta próxima. Achamo-nos divididos em grupos de fé nos bairros pobres, à espera da bondade divina. Não possuímos recursos que nos inspirem qualquer convite à preocupação. O Senhor livrou-nos dos inquietantes compromissos com o ouro da terra. Por que não nos reunirmos diariamente à noite por algum tempo em nosso santuário de confiança? Este casebre pode ser o nosso reduto de oração, e a oração é a única arma que podemos manejar no trato com os nossos perseguidores. Júbilo geral aplaudiu-lhe a ideia e prece comovedora marcou o término da reunião. Entendimentos fraternos foram levados a efeito. Os amigos concordaram entre si. Regressariam cada noite para o serviço da fé. Enquanto algumas frutas eram servidas com tigelas de vinho fraco, cada qual relacionava essa ou aquela experiência individual. Chegada a vez de Basílio, o velho comentou o problema com que se defrontava. Era liberto sob pesado compromisso e devia resgatar sem detença a dívida que o afligia. Entreolharam-se os irmãos penalizados. Ninguém ali possuía o dinheiro suficiente para ajudá-lo. Consultado, Lucano informou que a caixa de socorro achava-se exausta. As derradeiras disponibilidades haviam desaparecido na véspera com o amparo inadiável a 3 viúvas necessitadas de assistência. Vestino, porém, convidou o filósofo e a filha a se demorarem com ele pelo tempo que desejassem. Na casinha singela, cabia muita gente. O velho, com assentimento da jovem, aqueceu. Não confiava em Teódulo e receava algum assalto à dignidade do lar. Junto dos amigos, ainda que sofressem, teriam a vantagem da dor repartida. Lívia não se veria só. As companheiras do grupo fortalecer-lhe-iam o coração. Prometeram voltar no dia imediato e, mais confortados, passaram a noite edificados na fé. Na manhã seguinte, Basílio procurou Teódulo a fim de penhorar o próprio domicílio. Refletiu bastante e concluiu que essa seria a medida mais acertada. Se permanecessem retendo a casa, provavelmente seriam vitimados pela violência, de vez que não dispunham de recursos para o resgate, ao passo que, confiando a moradia ao administrador, talvez lhe sossegasse a exigência.
Considerando ainda a hipótese de serem detidos em razão do culto a que se devotavam, o lar humilde nada perderia em sua feição mais íntima, porque, em regressando da capital do império, Tassiano teria conhecimento da situação e, de certo, conservar-lhe-ia os manuscritos que lhe constituíam a única riqueza. O intendente, impassível, ouviu o afinador que lhe falou com humildade. Pretendia ausentar-se por alguns dias e rogava permissão para deixar intacta a residência como garantia parcial da importância por ele devida ao Pílio Vetúrio. Não olvidaria o compromisso. Diante da inopinada solicitação, Teódoro, intrigado, pediu ao filósofo alguns momentos de espera. Não poderia responder sem uma consulta à senhora. A simplicidade do ancião desarmava-o. Seria justo desconfiar dele, pensava o astucioso capataz, mas para onde seguiria Basílio, sem prestígio e sem dinheiro, a não ser para o miserável Tugúrio de Lucano Vestino? A petição era formulada sem qualquer intenção oculta, porque o velho não poderia ignorar que ele, Teódolo, possuía elementos para segui-lo à socapa, de modo a descobrir-lhe o paradeiro novo. Com semelhantes reflexões, procurou Helena, que lhe escutou a notícia encantada. Não parecia guardar as mesmas apreensões. Mostrava-se, aliás, satisfeita e tranquila. Ante a perplexidade do amigo, observou, contente e maliciosa. Tudo corre segundo a encomenda. Não te aborreças. O assunto da dívida é o fator de aflição de que necessitávamos para deslocar os intrusos. Se pudermos apanhá-los como aves desprevenidas na ilegalidade, tanto melhor. Presos e executados como cristãos, desaparecem do caminho de Tassiano e de Blandina, sem qualquer preocupação de vulto para nós. Meu esposo odeia os nazarenos. Informado de que os amigos se retiraram, constrangidos pelo expurgo, ainda que sofra, saberá reprimir-se. Teódoro, sorridente, indagou admirado. E a casa, recebê-la-emos então? Sem dúvida, respondeu a senhora resolutamente, é o próprio Basílio quem nos oferece. Será razão sólida para conquistarmos a simpatia de Tassiano para os nossos esclarecimentos. Diremos que o velho, estrebado na afeição de nossa casa, veio solicitar-nos apoio moral, colocando a residência sob a nossa guarda, que tudo fizemos em vão por salvá-lo, e, por fim, conservaremos o domicílio sem qualquer alteração, para que os nossos ausentes o encontrem nas mesmas disposições em que o deixaram. Isso constituirá nossa demonstração de sinceridade, impondo a Tassiano a justa resignação ante os fatos consumados. Magnífico, comentou o administrador, sob a impressão de haver encontrado feliz solução para o delicado problema. Bem-humorado, voltou a Basílio e notificou que a decisão fora bem recebida, que a senhora concordava com o alvitre e que a residência seria atenciosamente tratada até a sua volta. O liberto de Carpo sorriu, aliviado. A aprovação significava liberdade. Poderia agora demandar a casa de Lucano junto da filha, sem sobressalto ou constrangimento. O filósofo e Lívia as afamaram-se para colocar em ordem velhos arquivos e objetos de arte, partindo no mesmo dia ao crepúsculo. Abraçados um ao outro, comentavam a beleza do céu, no qual corriam nuvens solitárias, tingidas pelo poente afogueado, e referiram-se ao perfume ativo de algumas flores, para não se concentrarem no sofrimento moral da despedida. Enternecidos, fitaram a paisagem, cada qual enovelando no próprio íntimo as reminiscências mais doces do coração. Com o propósito de não se atormentarem mutuamente com palavras de queixa, fingiam distração e serenidade à frente da natureza, ignorando que Teódolo lhes espreitava os passos infatigavelmente. Informada quanto ao local em que o afinador se refugiara,
Helena, no dia seguinte, solicitou uma audiência a Ignácio Valeriano, alegando a necessidade urgente de entender-se com o enviado de Augusto. O alto dignatário recebeu-a sem reservas. A sós com o legado, expôs a questão sem preâmbulos. As famílias mais altamente colocadas na cidade, disse com inflexão de orgulho ferido na voz, lutavam com insuperáveis obstáculos na sustentação da ordem doméstica. O cristianismo, pregando impraticável fraternidade, perturbava as melhores cabeças, pervertendo escravos e servidores. Generalizara-se a indisciplina. Fomentava-se a discórdia. Homens válidos e mulheres fortes fugiam ao trabalho depois do contato mental com os ensinos do profeta crucificado, que no fundo se fizera temível adversário do império. As tradições eram desrespeitadas e o lar romano desarvorava-se nos mais legítimos fundamentos. O legado ouviu atencioso e com reverência indagou: mas poderíamos acaso receber sugestões para a obra corretiva? A devassa realiza-se metódica desde a minha chegada. Já conseguimos advertir a muitos prosélitos de importância que se prontificaram a retirar-se. E dando ideia da extorsão efetuada, assentou: tenho tido a máxima paciência, compreendendo que um homem representativo não pode esquecer, sem dano, a responsabilidade de que se investe. Assim considerando, determinei que todos os simpatizantes da causa detestada fossem ouvidos. Tive o prazer de registrar-lhes a reafirmação de fidelidade aos deuses e a César, e de quase todos recebi generosas ofertas destinadas ao nosso magnânimo imperador. A medida surtiu favoráveis resultados, coroando-nos um inquérito de pleno triunfo. Agora, admito seja possível joeirar as classes mais baixas de nossa estrutura social. A justiça não se fará tardia. Estamos ansiosos, asseverou Helena, satisfeita. Nunca presenciamos tantas manifestações de revolta. Jamais assistimos a tamanhos espetáculos de rebeldia e degradação. Há quem saiba da existência de variados núcleos de conspiradores contra a legalidade nos bairros pobres. Nosso administrador, por exemplo, conhece um dos pontos em que pessoas desprezíveis articulam os golpes que nos ameaçam. Nossa própria casa tem um escravo fujão com a filha, nesse couto de morcegos humanos. Tramam nas sombras contra a vida dos patrícios e contra os senhores de terras. Não será de espantar uma rebelião de sangue e morte a qualquer instante próximo. Antes que o interlocutor pudesse formular qualquer nova interrogação, acrescentou de maneira significativa: tenho comigo a documentação probatória. Valeriano coçou a cabeça, intrigado, e ponderou: a denúncia é realmente grave. O administrador da Vila Vetúrio pode colaborar com as autoridades? Perfeitamente. Começaremos o expurgo sem demora. Posso esperar o concurso dele hoje à noite? Teódulo comparecerá, concordou a senhora resoluta. Efetivamente, ao anoitecer, o intendente de Opílio visitou a caserna, sendo apresentado a Liberato Numício, chefe de coorte designado pela propetura, sob a inspiração de Valeriano, para iniciar o movimento punitivo. Viram-se de imediato, simpatizaram um com o outro, através dos sentimentos que lhe eram afins. Teódulo comunicou ao novo amigo que indicaria a casa de Vestino sem comprometer-se. Alegou que a rebelião dos nazarenos se processava em diversos grupos de ação conjugada e, conhecendo outros centros da conspirata, poderia ser valioso colaborador na repressão se permanecesse oculto no serviço de inteligência. Liberato concordou, loquaz, e depois de bebericarem alegremente, tragando várias taças de vinho, puseram-se em atividade. Comandando pequena expedição de soldados e beleguins atrevidaços, Numício, sob a orientação do empregado de Vetúrio,
cercou o casebre dos seguidores do Evangelho quando o dono da casa proferia as últimas palavras da oração ensinada pelo Mestre. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Lucano descerrou os olhos, e tão grande era a serenidade que neles se estampava, que mais parecia ter despertado de alguma visão celestial. Neste instante, o emissário da perseguição, quase ébrio, se postou diante da Assembleia Cristã, bradando para os esbirros afoitos: entremos, é aqui mesmo. A malta de raposas está no covil. Ninguém respondeu. Os agentes armados penetraram ruidosamente o recinto. Sarcástico, Numício observou: já visitei agrupamentos como este. Nunca vi uma raça tão acovardada como a dos aprendizes do judeu crucificado. Tomam bofetadas, entregam mulheres, sofrem o cárcere e morrem debaixo de insultos sem qualquer reação. Asquerosos morcegos. Cuspinhou algumas pragas e, relanceando o olhar pelos circunstantes, interrogou com estardalhaço: quem é o chefe do bando? Vendo que ninguém respondia, reajustou a frase e renovou a pergunta: quem é aqui o chefe da casa? Lucano ergueu-se digno e apresentou-se: o chefe da casa é Jesus e eu sou o responsável. Jesus? Ora, ora, gritou Numício gargalhando, sempre os mesmos loucos. Parou o olhar irônico em Vestino e continuou: velho detestável, vejamos a tua noção de responsabilidade. Se tens miolo na cabeça, abjura a bruxaria. Rende culto aos deuses e afirma a tua fidelidade aos nossos imperadores. Provavelmente assim o quadro desta noite poderá modificar-se. Não posso, informou o apóstolo sereno. Sou cristão. Não tenho outro Deus que não seja nosso Pai Celestial, cuja grandeza e amor se manifestaram na terra por nosso Senhor Jesus Cristo. Renega os teus sortilégios, feiticeiro, clamou Liberato de faces congestas. Abjura ou sentirás o peso de minha decisão. Não posso alterar minha fé, tornou Lucano com simplicidade e calma. O punho cerrado do cruel interlocutor desceu sobre o rosto venerável. Vestino cambaleou, mas amparado por dois irmãos que se apressaram a socorrê-lo, recompôs a fisionomia, enxugando um filete de sangue que a pancada lhe provocara num dos cantos da boca. Lívia, Lucina e Prisca, as mulheres mais jovens do recinto, prorromperam em pranto. Contudo, o ancião, retomando a palavra, confortou-as, exclamando: filhas, não choremos por nós. Choremos pelos nossos perseguidores, orando por eles. Haverá maior desventura que a de confiar-se alguém ao engano do poder para acordar nos braços terríveis da morte? Fitou o olhar compadecido no verdugo e esclareceu: o homem que nos espanca é Liberato Numício, chefe de uma coorte romana. Já lhe vi as mãos por 2 vezes, flagelando os tutelados do Evangelho. Pobre irmão nosso, acredita ser senhor da vida quando os prazeres criminosos lhe possuem o coração. Debalde procura debater-se contra os golpes da enfermidade e os achaques da velhice que presentemente lhe rondam o corpo. Amanhã, precipitado ao vale fundo da meditação pelo desfavor político, talvez se incline para Jesus, procurando justiça e amparo moral. Os companheiros de Numício ouviam estupefatos. O agente de Valeriano em vão tentou reagir. Forças intangíveis imobilizavam-lhe a garganta. Lucano, de semblante iluminado pela fé, prosseguiu em voz firme: é possível que os perseguidores nos imponham a morte,
talvez sejamos conduzidos de imediato aos mais aflitivos testemunhos. Fez breve pausa e continuou, voltando-se para os amigos. Não temamos, porém, a visitação do martírio. Todos fomos chamados a seguir Nosso Senhor de cruz pesada aos ombros doloridos. O Calvário está erguido, o madeiro jaz levantado, a flagelação continua. Ufanemo-nos da nossa condição de sirineus do eterno amigo. É uma honra morrer pelo bem no mundo em que o mal ainda reina vitorioso. Envergonhar-nos-íamos da felicidade ao lado de tantos corações sepultados na miséria, na escravidão e no sofrimento. Tudo passa. Os imperadores que nos humilharam, ensoberbecidos com as pompas do triunfo, nunca refletiram nos pesadelos que os aguardavam no sepulcro. Hoje, nossos adversários nos reduzem a carne, a lodo sangrento, mas o Espírito do Senhor, renovando o mundo para a felicidade eterna, espalhar-nos-á as cinzas sobre o campo em que eles, desorientados e desditosos, se guerreiam inutilmente. Agora são dominadores empinados ao trono da ilusão que os subjuga. Todavia, depois, esmolarão a paz, carregando as úlceras da mendicância em plena casa de Deus. Infelizes, para eles a luta na terra ainda significa o mergulho em lama dourada. Atropelam-se uns aos outros, disputando o túmulo em que os seus sonhos de grandeza se reduzem a punhados de pó, matam-se mutuamente na aquisição do ódio em que se anulam, despedaçam-se em concursos de sangue para incorporarem a ruína aos seus dias escuros. Choremos assim por eles, deploremo-los. Quanto tempo gastarão para conseguirem aquecer a própria alma ao sol da fé? Em seguida, porque o silêncio pesasse, Vestino afrontou o olhar acovardado de Numício e exclamou: Dá trabalho aos teus cooperadores. Se tens a missão de abrir-nos a porta da masmorra, não te detenhas. O espírito do Evangelho brilha acima do cárcere. Vendo que Lucano lhe estendia valoroso as mãos engelhadas, Liberato avançou, pronunciando algumas palavras do cerimonial em nome do Estado e atou-lhe os pulsos. Os colaboradores seguiram-lhe os movimentos, algemando-os demais. Alguns membros da expedição oficiosa deitaram olhares lascivos às moças trêmulas, mas a presença de Vestino, cujas palavras lhes haviam lançado tantas verdades ao rosto, como que lhes impunha forçado respeito. O trajeto fez-se em silêncio. Os cristãos, à maneira de animais pacientes, não reagiram, sustentando-se em preces fervorosas, mas quando penetraram o pátio da prisão, entreolharam-se angustiados. Algo aconteceu correspondendo-lhes à expectativa. A voz seca de Numício determinou parada breve, e Lívia, Lucina e Prisca foram rudemente separadas do grupo. Existia a antiga lei que vedava o sacrifício de virgens nos espetáculos e, sob esse pretexto, era costume apartar dos recém-detidos as mulheres mais moças, a fim de que a crueldade dos verdugos lhes subtraísse a pureza corpórea antes de qualquer interrogatório mais rigoroso. O velho afinador abraçou Lívia, cujos olhos se mantinham velados de pranto que não chegava a cair, e falou emocionado: Adeus, minha filha. Creio não mais nos veremos nesta vida mortal. Esperar-te-ei, porém, na eternidade. Se te demorares na terra, não te sintas à distância de meus passos. Permaneceremos juntos em espírito. Somente a carne mora à sombra do túmulo. Se fores ultrajada, perdoa. O progresso do mundo é feito com o suor dos que padecem, e a justiça entre os homens é um santuário levantado pela dor dos vencidos.
Não te consternes, nem te suponhas abandonada. Ergueu os olhos para o alto, como que indicava no céu a última pátria que lhes restava, e concluiu: um dia, reunir-nos-emos de novo, no lar sem lágrimas e sem morte. Sorriso amargo assomou-lhe ao rosto. A moça enlaçou-o carinhosamente e osculou-lhe a face pálida, sem articular palavra alguma. Incoercível emoção constrangia-lhe o peito. Liberato gritou contra a demora, enquanto 2 legionários insistiam com as jovens, que por fim se deixaram levar sem resistência. Ao se retirarem, caminhavam as 3 aflitas e hesitantes, mas Resídia, viúva e mãe, clamou para elas em tom comovedor: filhas do meu coração, não nos rendamos ao mal. Procuremos com valor a vontade do Cristo. Deus nos assiste e a verdade nos guia. Mais vale a morte com liberdade que a vida com escravidão. Avancemos resolutas. As feras do anfiteatro são nossas benfeitoras. Adeus, adeus. Prisca e Lucina, com os rostos lavados em pranto, sem desespero, demandaram a senda imunda que lhes era apontada, atirando beijos aos amigos que ficavam atrás. Os prisioneiros retomaram a marcha. Um pouco adiante, as matronas foram igualmente arrebatadas a celas diferentes, enquanto os 14 homens, amargurados, mas firmes na fé, se viram conduzidos a extenso salão, escuro e úmido. Algumas tochas passaram a brilhar. Um legionário de aspecto repelente aproximou-se do chefe e perguntou em voz baixa pelo cubículo onde as 3 jovens se achavam internadas. Numício gargalhou irônico e observou, irreverente: não te atrevas. Estamos certos de que todas são virgens, e assim o legado tem direito à primeira escolha. Valeriano vê-las amanhã. Depois dele, então... E despreocupado e desrespeitoso acrescentou: jogaremos a sorte. Risinhos abafados estenderam-se entre os servidores da Justiça Imperial. Transcorridos alguns momentos, Ignácio Valeriano penetrou solenemente o recinto. O mensageiro de Galo propunha-se imprimir a maior importância ao trabalho iniciado. Comentava-se por toda parte a probabilidade de uma rebelião das classes inferiores e temia-se uma rápida junção dos grupos insurrectos. Vivia, por isso, cercado de insidiosas reclamações. As casas abastadas pediam-lhe drásticos preventivos e os denunciados de Teódulo eram os primeiros detidos da grande rede de coação que pretendia desdobrar. Seguido por vários assessores, dirigiu-se aos presos humildes em tom altivo e arrogante. Plebeus, notificou áspero, tenho praticado com largueza nesta cidade a retidão e a tolerância em obediência às tradições dos nossos antepassados. Entretanto, queixam-se os patrícios probos e respeitáveis de que a vossa atitude nos últimos tempos constitui grave ameaça à tranquilidade dos cidadãos. Sois acusados não somente de cultivar a magia nefanda dos nazarenos, mas também de conspirar contra o Estado com o objetivo de usurpar a posição e o patrimônio dos eleitos de Augusto que vos dirigem. Não posso, pois, adiar a reprimenda exigida por nossa comunidade. O expurgo é indispensável. O mensageiro romano interrompeu-se, vagueou os olhos coruscantes pela assembleia humilhada e indagou: quem de vós cooperará conosco indicando os centros da indisciplina? Nossa magnanimidade responderá com a libertação de todos os que colaborarem na empresa benemérita em que nos empenhamos. Os cristãos permaneceram emudecidos, exasperado com o silêncio reinante, que tomou por desconsideração a sua autoridade. Valeriano dirigiu-se a Vestino e a Basílio, os mais velhos, e exclamou: em Roma,
supomos encontrar nos anciães a palavra credenciada pela experiência, que nos compete ouvir em primeiro lugar. Concentrou a atenção em Vestino e perguntou a ele diretamente: que informais do movimento subversivo em preparação? Lucano, todavia, respondeu sem vacilar: venerável embaixador de César, nós não somos delatores. O delegado imperial esboçou uma carranca de descontentamento e, fixando Basílio, inquiriu: e vós, que dizeis? O liberto, encanecido, sustentou-lhe o olhar penetrante e replicou sereno: ilustre legado, estamos a serviço do Cristo, que nos recomenda a abstenção de qualquer julgamento leviano para que não sejamos levianamente julgados. O Evangelho não abona a revolução. Que insolência! Gritou o ex-guerreiro da Mésia, ofendido. Estes velhos parecem zombar. Obrigados a responder com clareza, valem-se da ocasião para se jactarem de virtuosos, efetuando ao mesmo tempo a propaganda do agitador judeu. Enganam-se, porém. E, ordenando a Liberato a abertura de espaçoso compartimento anexo, recomendou: aos cavaletes. Com a passividade que lhes era característica, os seguidores do crucificado penetraram o lúgubre aposento. Vários instrumentos de martírio ali se enfileiravam. Obedecendo às ordens recebidas, auxiliares de Numício ataram ambos os velhinhos a 2 grandes cavalos de madeira, amarrando-lhes os membros com ásperas cordas de couro, capazes de lhes esticarem o corpo até a disjunção dos ossos. Afrontando a secura do ambiente, Vestino rogou aos companheiros com humildade: irmãos, não vos inquieteis por nós. A aflição e o desespero não constam do programa de trabalho que o Mestre nos traçou. Em nossa idade, a morte por Jesus ser-nos-á honrosa mercê. Ademais, ele nos recomendou não temer os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Auxiliai-nos com a prece. Os ouvidos do Senhor permanecem vigilantes em toda parte. Ignácio, contudo, determinou silêncio. E quando os 2 velhos foram ligados pelos braços, cabeça e pés sob os grandes potros de flagelação, recomendou que os soldados se mantivessem a postos para a movimentação das polés, de modo a intensificar-se gradativamente o suplício, caso fosse necessário. Lucano e Basílio entreolharam-se ansiosos. Compreendiam que o corpo extenuado não resistiria ao tremendo suplício. Indubitavelmente, era o fim. Refugiavam-se na oração, deprecando o socorro divino, quando Valeriano bradou estentórico: miseráveis, confessem agora, onde se acoitam os cristãos insubmissos? Cristianismo e insubmissão não se conhecem, redarguiu Vestino com calma. Nada temos a dizer, ajuntou Basílio resignado. Horda de corvos, trovejou Ignácio possesso, por todas as divindades infernais, desenrolem a língua ou pagarão muito caro o atrevimento. Fez um sinal imperativo e as cordas retesaram-se. Os 2 apóstolos, atormentados, sentiram que o tórax e a cabeça se desligavam, que os braços se separavam do tronco. Gemeram semi-asfixiados, mas não se lhes arrefeceu o bom ânimo. Confessem, confessem, repetia o alto dignatário romano, de espírito conturbado pela cólera. Mas porque a revelação tardasse indefinidamente, mandou que as cordas se esticassem, mais e mais. O peito dos supliciados arfava dolorosamente. Ambos cravavam o olhar no teto, qual se buscassem debalde a contemplação do céu. Pastoso suor escorria-lhes do corpo a estalar-se. Em determinado momento, Basílio desferiu um grito inesquecível: Jesus!
A imprecação escapara-se-lhe do imo da alma, num misto inexprimível de dor, amargura, aflição e fé. Os olhos do velho afinador arregalaram-se nas órbitas, enquanto Vestino apresentava análogos fenômenos de angústia. Rompida a base do crânio e rebentadas várias veias entre os ossos quebrados e a carne em dilaceração, o sangue em golfadas sucessivas lhes borbotou da boca entreaberta. A morte fora rápida. Estranha placidez estampou-se nas duas fisionomias dantes torturadas. Chocaram-se então na sala a perplexidade dos ímpios e o mudo heroísmo dos filhos do Evangelho. O mais moço dos cristãos presentes, Lúcio Aurélio, de rosto imberbe e quase menino, avançou para os cavaletes empapados de sangue e, enfrentando a estupefação dos algozes, orou em voz alta: Senhor, digna-te receber com amor os teus servos e nossos inolvidáveis amigos. Ampara-os na glória de teu reino. Foram eles nossa orientação na dificuldade, nossa coragem nos dias tristes, nossa luz no meio das sombras. Ó Mestre, permite possamos imitar-lhes o exemplo de virtude e coragem com o mesmo denodo na fé. Vestino, Basílio, admiráveis benfeitores, de onde estiverdes, não nos abandoneis. Ensinai-nos ainda que só pelo sacrifício conseguiremos construir com Jesus um mundo melhor. Calou-se Aurélio. A rogativa apagara-se-lhe da garganta, afogada pelas ardentes lágrimas a lhe pungirem o coração. Quebrando a quietude que se fizera pesada, Valeriano bradou enraivecido: A prisão! Conduzam estes homens à prisão. Não quero sortilégios nazarenos. Prossigamos na caça. É imprescindível a detenção de todos os implicados. Mobilizemos os recursos de que possamos dispor. Esgotou-se-me a paciência. Tenho esperado por demais. Os seguidores da Boa Nova lançaram derradeiro olhar aos despojos sangrentos e demandaram as celas imundas a que eram destinados.